O cara lerdão foi obrigado a morar com sua nova meia-irmã, que é uma danadinha. Aí já sabe, né, família? É vapo. Certa manhã, Matt acorda com um coco ao lado de sua cama. Lembrando-se da noite anterior, ele imediatamente coloca o lençol na máquina de lavar e se prepara para o dia. Seu amigo, Damiano, liga para ele para anunciar que teve sorte na noite anterior com Beatrice. No entanto, ela saiu para comprar o café da manhã, mas acidentalmente o trancou no apartamento, deixando-o preso. Mal ouvindo, Matt faz uma pausa quando vê um bilhete colado em sua geladeira. O homem logo corre para a igreja, mal alcançando o casamento de seu pai, Sérgio, com sua nova madrasta, Virna. Quando ele entra, a filha de Virna e sua meia-irmã, Belinda, olham para ele com conhecimento de causa. Após a cerimônia, Matt dá à sua nova madrasta um bonsai de presente e se junta a eles na foto de família. A festa de casamento sai da igreja depois, mas para quando uma bola cai de cima, Matt a pega, mas não vê ninguém procurando por ela na varanda acima. Mesmo assim, ele chuta a bola para cima. Dias antes, Matt chegara ao antigo apartamento de Virna. No entanto, ele afirmou mais tarde ao pai que ficaria apenas temporariamente, embora Sérgio o tenha encorajado a ficar o tempo que precisasse. Sabendo o que estava incomodando seu filho, Sérgio implorou para que ele seguisse em frente, mas Matt foi embora, recusando-se a fazê-lo. Logo, Matt começou a trabalhar como grafólogo, onde especulava sobre a formação de um homem com base em sua caligrafia. No entanto, ele começou a teorizar sobre o homem que escreveu o testamento que eles estavam estudando. Então seu colega, Bruno, o interrompeu, observando que tal especulação não fazia parte do trabalho deles. Quando Matt voltou ao apartamento, ficou surpreso ao encontrar as malas de Belinda. Então ligou para o pai, chateado porque a mulher iria se mudar com ele. Sérgio garantiu que Belinda só precisava de um lugar para ficar para o casamento, tendo se recusado a ficar na casa deles por causa dos preparativos caóticos. Ele também esperava que Matt pudesse falar com ela, já que estava com problemas na escola. Não interessado nisso, Matt apenas reiterou ao pai que se mudaria em breve. Mais tarde, Matt juntou-se a Bruno e Damiano para jantar. Damiano estava vendendo um apartamento para Bruno, mas era muito caro para ele. Matt concordou, já que conseguir um lugar que ele não pudesse pagar não o ajudaria a obter a custódia de sua filha. A conversa foi interrompida quando a mãe de Bruno ligou. Matt aproveitou essa oportunidade para lembrar a Damiano o quão pouco eles ganhavam como grafólogos, mas o homem apenas os aconselhou a mudar de carreira para ganhar mais dinheiro. Só então, eles ouviram Bruno garantindo à sua mãe que entregaria a mensagem dela à sua esposa. Após a ligação, o homem confessou aos amigos que não suportaria contar à mãe que sua esposa o traíra durante anos. Quando Matt chegou ao apartamento, encontrou Belinda já dormindo. Matt não pôde deixar de notar sua beleza ao se virar na cama. De manhã, ele saiu imediatamente assim que ouviu Belinda acordando. Ela ligou para ele quando estava saindo do prédio e ele mentiu, dizendo que estava atrasado para um compromisso. Em vez disso, ele foi a um cassino local para passar o tempo longe da meia-irmã. Enquanto isso, Belinda se divertia ouvindo música enquanto desfazia as malas. No final da tarde, Matt ligou para Damiano para sair. Então o homem levou ele e Bruno para a boate naquela noite. Enquanto eles estavam na fila do lado de fora, a bela Beatrice passou e ganhou acesso VIP ao clube. Ao vê-la, Damiano, excitado, correu para entrar no estabelecimento. Enquanto Damiano bajulava Beatrice à distância, Matt decidiu aproveitar a oportunidade e se aproximar da senhora. Surpreendentemente, ele chamou a atenção dela. Seus amigos também chamaram a atenção de outras mulheres, tornando a noite deles mais emocionante. Logo, porém, Bruno começou a se sentir tonto e a se imaginar flutuando sobre os clubbers. Durante o caminho de volta para casa, Matt os convidou para tomar café da manhã em algum lugar.
Mas Bruno só queria ir para casa. Isso forçou Matt a retornar ao seu apartamento depois de uma noite inventando desculpas para evitar Belinda. No final das contas, ele se recusou a entrar. Então passou a noite em outro bar antes de ir para a casa de seu pai. Na manhã seguinte, Sérgio o encontrou na sauna. Ele temia que seu filho ainda estivesse com raiva dele por ter se apaixonado por outra mulher. Ele admitiu que nunca amou a mãe de Matt e apenas ficou com ela por causa dele. Em vez disso, ele sempre amou Virna. Sérgio orou para que seu filho encontrasse uma mulher por quem ele sentisse o mesmo. O assunto deixou Matt desconfortável, então ele foi embora. Naquela tarde, Matt visitou Damiano em uma cobertura que ele estava vendendo. Depois que seus clientes foram embora, Damiano contou que estava planejando usar a cobertura para seduzir outra senhora. Matt perguntou se eles poderiam sair, mas o homem se recusou a perder a chance de ter sorte. Mais tarde, Bruno encontrou Matt trabalhando até tarde, o que o deixou desconfiado. Ele também o repreendeu por fazer suposições sobre seu trabalho anterior com o testamento, lembrando-o de que a grafologia não era baseada na imaginação. Ele então divagou sobre como a ciência da grafologia lhes permitiu ver quando um escritor mudou de pensamento entre as frases com base em sua caligrafia. Ele os chamou de vagabundos, pois tendem a parecer distantes, já que seus pensamentos estavam sempre à deriva. Depois disso, Matt convidou Bruno para sair, mas ele revelou que sua filha ficaria com ele esta noite. Sem escolha, Matt vagou pela cidade naquela noite até que Belinda ligou para ele por causa de uma emergência. Isso o fez voltar correndo para casa, onde a encontrou pegando água com sabão do chão, tendo removido por engano a mangueira da máquina de lavar. Os dois limparam a bagunça e, ao fazê-lo, Belinda mencionou que seus pais os convidaram para jantar no dia seguinte. A mulher implorou para que ele fosse com ela antes de olhar provocativamente em seus olhos. No entanto, quando Matt se inclinou, ela deu um tapa nele com seu pano, provocando-o, iniciando uma briga divertida. Os dois então assistiram a um documentário, levando Matt a perceber que Belinda passava a maior parte do tempo sozinha ultimamente. Com isso em mente, ela pediu que ele comprasse algo para ela de um amigo, mas quando questionada por que ela não poderia fazer isso sozinha, Belinda apenas encolheu os ombros. Tarde da noite, Matt foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Ele verificou Belinda e encontrou-a dormindo sem roupas. No dia seguinte, Matt foi até a amiga de Belinda, Sofia. A mulher ficou surpresa com o retorno de Belinda, então conduziu Matt de volta ao apartamento para vê-la. No apartamento, as senhoras começaram a usar o estoque de Sofia, embora a mulher tenha lembrado a Belinda que ela ainda lhe devia. Com isso, Belinda pediu dinheiro emprestado a Matt, o que ele recusou. Nesse momento, alguém tocou a campainha, então Matt saiu correndo, encontrando Damiano nas escadas. O homem queria almoçar no apartamento do amigo, mas Matt insistiu em ir a um café, já que sua irmã e a amiga dela estavam lá. No entanto, isso apenas encorajou Damiano a conhecer as mulheres. Damiano logo almoçou com as senhoras, enquanto Matt as observava com desdém. Bruno então ligou para ele para um encontro, deixando o amigo com as senhoras. Naquela noite, Matt foi jantar em família, mas Belinda e Sérgio ainda não estavam lá. Para preencher o clima, Virna perguntou ao enteado sobre a opinião dele sobre o casamento, mas ele admitiu que talvez não fosse a pessoa adequada para perguntar. Ele comentou que ainda não estava acostumado com a volta do pai em sua vida, e enquanto Virna tentava confortá-lo, Matt a lembrou de que não foi ela quem Sérgio abandonou. Virna tentou defender a escolha de Sérgio, acrescentando que a mãe de Matt também tinha seus defeitos. No entanto, o homem alertou-a contra comentários sobre sua mãe. A mulher se desculpou, mas expressou seu amor por Sérgio e por eles se tornarem uma família. Com isso, ela esperava que Matt
Matt comparecesse ao casamento. Depois do jantar, Matt foi para casa e encontrou o apartamento uma bagunça, sugerindo que Belinda havia passado o dia inteiro com os amigos. Ao ouvi-la no chuveiro, ele perguntou por que ela não foi jantar. Então ela desculpou-se por ter adormecido depois de sair com Sofia e Damiano. Matt lamentou como ela implorou para que ele fosse, mas ele ficou apenas com Virna, já que Sérgio também nunca apareceu. Depois do banho, Belinda mostrou a ele como transformar restos de sabonete em uma nova barra para reciclá-los. Eles então assistiram a um programa de TV em que Sérgio era um participante convidado. Embora Belinda estivesse animada em vê-lo, Matt não estava tão entusiasmado. Ele então mencionou que Sérgio achava que ela estava deprimida, daí porque ela teve problemas na escola. Belinda revirou os olhos ao ouvir isso, contando como a sala de aula deles foi inundada e ela só foi culpada por isso. Te perguntou se ela era a culpada e ela admitiu que talvez fosse um pouco culpada. Só então ela deitou a cabeça no colo dele, distraindo Matt. Ao adormecer, Belinda mencionou ter sonhado com ele sendo espancado por fantoches. Eventualmente, Belinda adormeceu no sofá. Então Matt saiu para clarear a cabeça, pois não podia mais ignorar que sentia algo por ela. Ele passou a madrugada andando, mas o cansaço de não dormir bem o estava pesando. Ele acidentalmente adormeceu perto da fonte, sonhando com uma Belinda nua, pegando sabonete em um carrinho de hotel. O homem exausto começou a trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. Desesperado para ignorar seus pensamentos, ele ligou para Beatrice, que rapidamente o convidou para um encontro, para sua surpresa. No final da tarde, quando estavam saindo do escritório, Bruno mencionou que amanhã passaria o dia com a filha, então não poderia ir trabalhar. Com horas de sobra antes de seu encontro, Matt acompanhou Bruno para se juntar à sua filha, Carlota, em uma festa de aniversário. Depois da festa, eles levaram ela e a amiga para casa. Matt começou a gostar da companhia das meninas durante a viagem. No entanto, Bruno lembrou-lhe que levariam Lívia para casa enquanto ele passasse algum tempo com sua filha. Então Matt teve que ir para outro lugar. Desesperado, ele ligou para Damiano, mas para seu horror, Belinda atendeu. Ela o incentivou a sair com eles, apesar das intenções claras de Damiano. Então Métier não teve escolha a não ser ir para casa. Lá, Damiano alegou que estava visitando seu amigo, mas não o encontrou em casa. Então, ele saiu com sua irmã. Belinda então convidou seu irmão para se juntar a eles, e quando ele recusou, ela se perguntou se ele estava bravo por eles saírem. Para testá-lo, Belinda se aproximou de Damiano e revelou a Matt que ele flertava com ela. Damiano rapidamente defendeu que ela estava mentindo, mas Belinda apenas demonstrou de brincadeira ao irmão como o amigo dele tentou seduzi-la, oferecendo uma massagem. Depois disso, a mulher sugeriu pedir comida para a viagem, mas Matt afirmou que ele e Damiano tinham planos. Percebendo que era uma desculpa, seu amigo concordou. Do lado de fora, Damiano perguntou por que Matt mentiu, mas o homem alegou que só precisava voltar ao trabalho. Ele então insistiu que Damiano não deveria ir para o apartamento sem ele. O homem repetiu que não flertou com a irmã, mas afirmou que Sofia e Belinda poderiam estar afim uma da outra. Isso só irritou Matt ainda mais. Então ele reiterou que seu amigo não deveria ir para lá sem ele novamente. Finalmente, Matt saiu com Beatrice, embora mal a ouvisse falar sobre seu trabalho emocionante. Mesmo assim, Beatrice se interessou nele e até insistiu em dividir a conta. Ela acreditava que os homens que pagavam a conta eram uma forma falsa de cavalheirismo, acrescentando que ela já sabia que Matt era um bom homem sem ele fazer isso. Ao pegar a conta, Beatrice o incentivou a falar sobre si mesmo, já que ele ainda não havia compartilhado nada. Matt alegou que ele estava apenas interessado nas histórias dela, mas a mulher suspeitou que ele estava se tornando mais misterioso, o que ela gostou. Beatrice então sugeriu que ele passasse a noite na casa dela, mas tudo em que ele conseguia pensar era em Belinda. Ele a imaginou em seu uniforme escolar, prestes a inundar sua sala de aula. Saindo desse pensamento, ele foi com Beatrice até o apartamento dela, onde correu o risco e a beijou. Para sua surpresa, a mulher ficou com raiva e o mandou embora.
embora. No entanto, quando ele chamou um táxi, Beatrice ficou surpresa por ele estar realmente indo embora, fazendo-a pensar que ele realmente não gostava dela. Com isso, ela tirou a blusa, convencendo-o a cancelar a viagem para passar a noite com ela. Apesar da noite apaixonante, Matt não conseguiu dormir. Ele tentou sair, mas Beatrice acordou, forçando-o a ficar. No dia seguinte, Bruno acompanhou sua filha em sua excursão, apenas para receber uma ligação de um cliente que estava esperando em seu escritório vazio porque Matt não estava lá. Em vez disso, Matt ainda estava no apartamento de Beatrice, preparando-se cuidadosamente para sair sem acordá-la. No entanto, ele se distraiu quando viu o caderno dela, onde encontrou sua caligrafia igual em espaçamento. Isso o lembrou da teoria do vagabundo de Bruno, já que a caligrafia de Beatrice mostrava o quão concentrada ela estava. Ele então escreveu um bilhete para a mulher antes de ir para o trabalho, mas Beatrice o pegou. Por constrangimento, ele afirmou que planejava ficar. A mulher não estava convencida, reclamando sobre como todos os homens com quem ela esteve a deixaram antes do amanhecer. Ela admitiu que estava feliz por ele ainda não ter saído, mas chamou um táxi mesmo assim, sabendo que ele queria ir embora. Vendo um lado mais sensível dela, Matt prometeu ligar para ela novamente, esperando que isso a animasse. No entanto, Beatrice presumiu que ele estava com pena dela. Então ela exigiu que ele dissesse o que realmente pensava dela. Sua raiva repentina assustou Matt e finalmente foi embora. Enquanto pegava o elevador para seu escritório, Matt não pôde deixar de imaginar Sofia e Belinda juntas. Seus pensamentos então mudaram para imaginar Belinda esperando por ele. No momento em que chegou ao escritório, no entanto, Bruno o repreendeu por não ter estado lá antes, obrigando-o a deixar sua filha. Matt se desculpou, admitindo que esqueceu que não viria, mas seu amigo continuou a repreendê-lo. Ele ressaltou que precisava deixar Carlota, caso contrário, eles perderiam muito dinheiro de seu cliente. Ele acusou Matt de não se importar com isso, já que seu pai era rico de qualquer maneira. Por outro lado, ele precisava desse dinheiro para sua filha. Matt ficou na defensiva e insistiu que ele tinha seus próprios problemas. No entanto, quando Bruno perguntou o que eram, ele simplesmente foi embora. Naquela noite, Matt foi para a casa de Belinda. Seu telefone tocou, mas ele rejeitou a ligação, fazendo sua irmã se perguntar onde ele estava na noite passada. Sem esperar por uma resposta, Belinda apresentou sua primeira tentativa de panificação. Isso melhorou o humor de ambos. Ela então mencionou que Damiano os convidou para uma festa e Matt incentivou Belinda a ir com ele. Ela recusou, mas ele ressaltou que ela sempre ficava presa em casa. Mesmo assim, Belinda defendeu que gostava de estar em casa. Por isso, Matt foi à festa sozinho, embora se sentisse desconectado ao falar com os convidados. Isso foi até que ele avistou Beatrice. Nervoso, ele perguntou a Damiano se eles poderiam ir embora, mas seu amigo lhe deu um mojito com coco, incentivando-o a apenas beber e se divertir. Finalmente, Damiano avistou Beatrice e, vendo que queria falar com ela, Matt saiu sozinho para evitar a mulher. Ele andava sem rumo pelas ruas, ainda carregando o mojito de coco. Seus pensamentos ainda estavam cheios de Belinda e, finalmente, ele tomou uma decisão. Ele correu para o apartamento deles, onde Belinda esperava por ele, toda arrumada. Matt então foi até ela e, finalmente, os dois se beijaram, iniciando sua noite de paixão. Na manhã seguinte, Beatrice se viu ao lado de Damiano, com quem passou a noite. Ela convidou o homem que ainda dormia para passarem o dia juntos, mas era na manhã do casamento de Sérgio, ao qual Damiano deveria comparecer. Como Beatrice não podia ir, ele se ofereceu para sair com ela outro dia. No entanto, a mulher não estava convencida de que ele ligaria para ela. Então, ela se preparou para sair, alegando que estava pegando o café da manhã. Foi quando ela pegou as chaves da cobertura, trancando Damiano. Enquanto isso, Belinda acordou antes de Matt e deixou o coco ao lado dele. Ela então se preparou para o casamento de seus pais, deixando-lhe um bilhete explicando que precisava ajudar sua mãe. Este foi o bilhete que Matt encontrou enquanto conversava
falava com Damiano por telefone mais tarde. Logo, Matt foi de bicicleta até a igreja, enquanto Belinda aproveitava a brisa da cidade durante seu passeio de carro. Finalmente, Matt viu seu pai se casar com Virna, e ver a felicidade deles o fez considerar aceitar o relacionamento deles depois de todos esses anos. Durante isso, Damiano esperava por Beatrice na varanda, quando o vento fechou a porta, trancando-o do lado de fora. Após o casamento, Bruno abordou Matt, permitindo que eles se reconciliassem. O homem, então, entregou o bilhete de Belinda ao amigo, pois ela era um bom exemplo de sua teoria do vagabundo. Enquanto a multidão aplaudia os recém-casados, Matt perguntou a Belinda o que aconteceu na noite passada, esperando que ela dissesse que nada aconteceu. Ela confirmou a ele que eles dormiram juntos, mas garantiu que eles poderiam simplesmente esquecer isso. Por fim, um grupo de crianças esperava pela bola que caiu na frente da festa de casamento. Para sua alegria, Matt devolveu-lhes. O homem, então, se juntou aos noivos e Belinda no carro do casamento, com Sérgio dirigindo. Durante o passeio, Sérgio tocou uma música no rádio e as senhoras cantaram junto. Matt hesitou, mas com o incentivo de Belinda, ele também cantou, aceitando-se como parte desta estranha família. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.